Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu quero começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta e eu quero que você me responda honestamente. Olha para essa apresentação aqui. Uma apresentação que foi feita por um candidato à vaga de professor de informática em uma instituição. Com o processo seletivo, ele tem que apresentar uma aula e para essa aula ele criou essa apresentação. Olhando para o trabalho dele aqui, me diz uma coisa. Você teria total segurança em contratar essa pessoa para trabalhar na sua instituição? Pois isso aqui aconteceu de verdade. Eu recebi um e-mail de um dos nossos seguidores falando que ele criou essa apresentação para disputar uma vaga e um processo seletivo para se tornar professor de informática em uma instituição. E o que eu decidi fazer foi uma pequena série aqui, de 2 capítulos, avaliando a apresentação desse candidato para uma vaga de professor. E no final, eu vou dar uma nota para a apresentação dele e também meu parecer. Afinal, eu contrataria ele ou não contrataria? E nesse primeiro episódio, eu vou exclusivamente avaliar como ele está conseguindo transmitir esse conhecimento de forma visual dentro da apresentação dele. Já no segundo episódio, aí sim a gente vai avaliar o conteúdo e ver se ele realmente está prático, se ele está didático e está interessante para as pessoas que ele vai ensinar. Então vamos aqui comigo começar a avaliar a apresentação dele. A primeira coisa que dá para perceber dentro desses slides que ele criou é que o padrão visual ele é muito repetitivo. Você está vendo que o tempo todo aqui dentro o título está sempre nessa posição aqui. Olha só, o título está sempre aqui em cima. E que ele sempre tem no mesmo lugar essas barrinhas aqui em cima e a barrinha embaixo. Em que você sempre tem esse símbolo aqui nessa lateral esquerda. E isso se repete dentro dos mais de 40 slides que ele criou. Qual que é o problema de eu ter esse estilo de apresentação? O problema é que quando eu começo a repetir isso várias e várias vezes para alguém que está aprendendo, que está sentado numa sala de aula ou que está sentado na frente do computador, chega um momento que teu cérebro ele começa a entrar ali no modo automático. É aquela coisa que você faz repetidamente várias e várias vezes, você nem pensa no que você está fazendo mais. Sabe que você começa a viajar lá longe, meu Deus, o que eu vou almoçar hoje? É isso mais ou menos que vai acontecer com os seus alunos. Você ter pequenas diferenças dentro do visual, dentro do template que você cria, diferenças em cores, diferenças em posicionamento das imagens, isso muitas vezes faz com que você acenda uma luzinha de alerta dentro da cabeça da pessoa, porque está mudando o padrão. O cérebro bate o olho naquilo visual e fala, opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu voltar a prestar atenção. Então, quando você cria slides como esse aqui, não é só uma questão de estar bonito, é uma questão estratégica de eu conseguir prender a atenção das pessoas por causa desse visual. Ah, André, mas eu tenho que usar o template da instituição. Mesmo usando o template da instituição, a gente poderia aqui variar onde eu estou colocando o título do slide, variar o tamanho de fonte, posicionamento das informações. O template aqui, se isso fosse um template, é simplesmente essa área aqui das pontas. A gente até poderia, mesmo com esse template, às vezes, colocar algum degradê aqui no fundo para mudar um pouquinho a cor. Existem possibilidades de trabalhar e template nunca pode ser desculpa. Uma segunda coisa aqui que é muito claro é a quantidade de texto que você tem dentro dessa apresentação. Olha só esse slide, como esse aqui também. Se alguém me apresenta algo com essa quantidade de informação, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções. Ou vou ler o que está dentro do slide, ou vou prestar atenção naquilo que você está falando. A mesma coisa aqui, eu poderia ter colocado servidor de catálogo global. E é isso. Eu só vou colocar essa informação aqui, ó. O resto, muitas vezes ele pode estar na minha fala. Ou não, se eu quero colocar esses 2 pontos para apresentar durante a aula, eu poderia colocar aqui, servidor que hospeda uma cópia parcial. Pronto. Acelera as pesquisas de objetos. E eu só coloco isso. O resto eu tenho que explicar. Afinal, se alguém consegue entender o teu slide, se ela consegue entender a matéria sem precisar de um instrutor ali na frente, eu não criei uma apresentação, eu criei uma apostila. Então é muito mais fácil dar para o teu aluno ler e depois você volta e faz uma prova. Porque a tua atuação ali com o professor, como instrutor, está sendo inútil. Ler slide ou falar a mesma coisa que está escrito dentro do slide, isso não é ensinar. Uma outra coisa que é interessante é que a gente vê o Active Directory, que é um assunto relacionado muito à tecnologia. É até uma ferramenta do próprio Windows. Tanto que se a gente faz uma pesquisa aqui com a palavra technology no Google, você vai ver que as cores que mais aparecem aqui são tons de azul. Normalmente azul está ligado com essa área de tecnologia, esse azul junto com esse degradê, essa coisa meio neon. Se eu venho e procuro pela ferramenta Active
Directory do Windows, você vai ver que a cor que aparece também é esse azul, o azul claro. E quando a gente vai para a apresentação, você pode ver claramente que as cores que estão sendo utilizadas aqui não traduzem o tema. Então gera uma falta de conexão de todo o apoio visual com o que eu quero passar. Se essa pessoa trabalhasse aqui comigo, estivesse dentro da Fantástica Fábrica Criativa, a primeira coisa que ia falar é: para aí, calma aí, a gente tem que melhorar muito essa apresentação. Primeira coisa que você vai fazer é utilizar a técnica do nada vem do nada. E o primeiro passo para a técnica do nada vem do nada, para você conseguir ser criativo no visual da tua apresentação, é procurando por uma fonte de inspiração. Então a primeira coisa que eu faria é vir no Google e procurar Technology PowerPoint Template. Olha quantas ideias a gente tem aqui para se basear em questão de cor, em como eu posso utilizar elementos dentro da minha apresentação. Depois que eu achasse essa fonte de inspiração, aí eu iria adaptar para a minha necessidade, para o meu assunto. O que eu peguei como fonte de inspiração foram essas 4 imagens aqui. Vou dar uma estudada para ver o que elas têm mais de elementos predominantes. Então a gente pode ver que a gente tem várias formas geométricas que muitas vezes parecem um triângulo, às vezes parece um losango também. A maneira como eles recortam as imagens é usando losango. Uma coisa legal também é que eles utilizam bastante imagem em PNG por cima dessas formas geométricas, então imagens que não têm fundo. Claro que isso não impede de eles utilizarem fotografia, mas quando eles têm uma fotografia, eles não deixam ela quadrada, eles deixam também nesse recorte geométrico. E utilizando essas ideias aqui, a gente pode começar a transformar um pouquinho essa apresentação. Então eu selecionei 3 slides para exemplificar como que ficaria o antes e o depois de utilizar essa fonte de inspiração. O primeiro é o slide capa, que você está vendo aqui, esses serviços do Active Directory. E a gente não está utilizando essas formas geométricas, a cor azul. Um outro slide que eu peguei como exemplo é esse aqui, que a gente tem uma imagem dentro lá do aplicativo, que não precisava ficar jogada, a gente pode colocar ela dentro do computador. O computador é o lugar onde a gente vai trabalhar muito. E um outro exemplo foi esse slide de lista. Ainda seguindo o padrão visual, a gente consegue chegar em algo muito mais criativo visualmente. Então vamos ver aqui o passo a passo de como que a gente pode criar esses slides. Primeiro de tudo, eu precisava das cores para os nossos slides. E de onde que eu tirei as cores? Da própria logo do Active Directory. Então em qualquer forma do PowerPoint, se você vem aqui no baldinho de preenchimento, vai em conta-gotas, você pode pegar esse azulzinho. E se eu quero brincar com os tons de azul, eu posso voltar aqui nesse azulzinho que a gente acabou de pegar, vou em mais cores de preenchimento e eu posso vir aqui e pegar uma cor um pouco mais escura. Então a gente já tem 2 tons de azul para trabalhar. Então a gente pode trabalhar esses 2 tons de azul junto com a cor branca. E essas cores, justamente por causa da logo do Active Directory, elas vão lembrar muito o tema que eu estou tratando. Para fazer esse slide capa que você está vendo aqui, o que eu tenho no fundo? No fundo eu tenho um vídeo. E onde que eu peguei esse vídeo? Eu vim aqui no próprio Pexels.com, na área de vídeos, e procurei como Tech. Você está vendo que eu tenho várias opções de vídeos que lembram tecnologia. O que eu escolhi para minha apresentação foi esse vídeo aqui, você está vendo? É um vídeo que tem como se fosse uma rede, né? Um network atrás. Então eu vim aqui, baixei o vídeo, depois voltei para minha apresentação, vim no botão inserir, mídia e inseri o vídeo na apresentação. Depois eu vim em inserir, formas e coloquei um retângulo por cima desse vídeo. Tirei o contorno, fui em preenchimento da forma e escolhi gradiente. E agora a gente vai colocar aqui um degradê por cima desse vídeo. Eu clico na forma, vou em preenchimento da forma de volta, gradiente e mais gradientes, para poder editar esse gradiente aqui. Eu vou colocar todas as cores desse gradiente branco, deixo tudo branco, e agora eu vou colocando transparência aos poucos. Então posso colocar um pouquinho de transparência na imagem para a gente deixar aparecer levemente o vídeo ali no fundo. Você tá vendo como o vídeo aparece de leve, mesmo continuando com a cor branca? E o que eu vou fazer agora é colocar as formas geométricas. Então eu venho aqui nas formas do PowerPoint e vou colocar um triângulo ali em cima. Então venho aqui, coloco um triângulo, vou girar, deixo sem contorno e vou colocar primeiro aquele azul escuro que a gente tinha criado. E agora eu vou aqui em inserir, formas, e vou colocar essa forma aqui, tá vendo? Que é o que chama de listra diagonal. Giro ela, deixo maior. Você está vendo que se eu venho aqui nesse botão laranja, a gente pode aumentar um pouco a grossura dela. Deixo sem contorno e vou colocar agora naquele mesmo azulzinho do Active Directory, aquele azulzinho claro. Clico com o botão direito, trago para frente e a gente tem as formas geométricas. E depois é só colocar a caixa de texto. Para esse caso, eu coloquei 2 fontes. O texto corrido, que vai ter menos destaque, eu coloquei a Avenir Book. E para esse texto aqui mais grosso, que eu sempre vou deixar em caixa alta, eu coloquei a Century Gothic. Para ter uma cor de fonte mais neutra, eu coloquei aqui em cima um cinza, tá vendo? Que é como se fosse um cinza escuro. E aqui embaixo eu coloquei aquele nosso azul escuro, a mesma cor desse triângulo. Então venho aqui e agora colo minha caixa de texto
serviços do Active Directory e a gente tem nossa capa. E agora, esse segundo slide. Pois bem, a caixa de texto é a mesma, então você não precisa refazer a caixa de texto. Eu copio e colo aqui embaixo. A única coisa que a gente vai fazer é mudar o texto. Então a gente tem aqui, ó, serviços do AD a partir do Windows 2008. Então é só escrever isso por cima aqui agora, colocar a caixa de texto para a direita e escrever o texto. Tem o texto pronto. Agora eu vou pegar essas duas formas que eu já criei nesse primeiro slide, vou copiar elas e colar. E a gente não precisa sempre ter as formas no mesmo lugar. É interessante a gente começar a variar a posição delas. Então, eu vou girar esse triângulo e colocar aqui na outra ponta. Não precisa nem ser o mesmo tamanho. A gente pode deixar um pouco menor. E eu posso vir com essa outra forma aqui, girar ela e fazer a mesma coisa. Vou posicionar na parte de cima do slide. Então, você está vendo? É a mesma ideia, mas não é. É o mesmo padrão de cor, o mesmo padrão de T, forma geométrica, mas eu vou fazendo pequenas mudanças. Agora, eu tenho essa imagem aqui, mas eu não quero que ela fique solta. E o que é mais importante dessa imagem é que apareça a área onde está selecionada. Então, até essa parte de baixo, a gente pode recortar. Eu não preciso de tudo isso. E eu quero colocar essa imagem dentro de um computador. Então, a gente pode vir no Google e procurar por uma imagem de computador. Eu vou lá e procuro por Computer PNG. E você tem imagens aqui de bancos de imagem gratuitos. A que eu escolhi foi a imagem desse computador. Então, foi bem simples. Eu simplesmente vim aqui e posicionei por cima da imagem do aplicativo. E o terceiro, para variar um pouco e não ficar sempre o fundo branco, ainda na mesma cor, eu coloquei agora o fundo azul claro e a forma geométrica em branco. Então clico no botão direito, formatar plano de fundo, vou aqui no baldinho e vou colocar o azulzinho claro. Vou copiar essas formas aqui, ó, Ctrl C do primeiro slide, vou colar aqui e essa forma aqui, ó, que tá vendo? É azul clara, eu vou deixá-la agora em branco. E vou reposicionar dentro do slide. Vou girar ela, giro para cá, posiciono ela aqui. Dá para deixar um pouquinho menor, um pouco mais fino, se a gente quiser. Deixo mais para o canto. E o triângulo eu vou girar lá para a ponta de cima. E é isso aí, agora a gente tem o fundo do slide pronto. A caixa de texto eu posso copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, coloco a caixa de texto aqui em cima. Porém, eu não quero esse azul com azul. Então, a parte do destaque embaixo eu posso deixar em branco, porque vai aparecer bem mais. Vou alinhar para a direita, diminuir um pouquinho a caixa de texto, e agora o meu trabalho vai ser copiar o texto que está aqui em cima, ó, serviço de domínio e ADS Active Directory, blá 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 blá. Copiei a caixa de texto e agora eu quero um ícone de pasta de tecnologia. Eu vim no site do flaticon.com e procurei como Technology, e aqui a gente vai ter uma infinidade de ícones diferentes que você pode colocar na tua apresentação. O ícone que eu escolhi foi esse aqui, que lembra uma pasta, né? Porque são uma ideia de pastas, de arquivos que são conectados, então eu quis manter essa ideia. Então vim aqui, coloquei o nosso ícone. E agora, como a gente tem sete assuntos diferentes para falar, eu quis colocar como se fosse aquelas setinhas de conexão de tecnologia. Então vim em inserir, formas, e coloquei uma seta. E agora eu vou mexer na espessura, vou deixar aqui 3 pontos, os traços eu vou deixar esse tracejado, e as setas eu vou vir aqui, ó, em mais setas, e vou escolher aqui, ó, tipo de seta final. Eu vou colocar essa bolinha, porque daí no final dela, ó, fica essa bolinha aparecendo. E agora que eu criei é muito fácil, é só copiar e colar as outras, ó. 1, 2, copiar, colar, 3, tenho 3. E vou repetindo esse processo até eu formar o desenho de todas as 7 setas. Depois, se construir 7 setas, ele vai ficar mais ou menos assim. E agora, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar a caixa de texto. Cada uma dessas linhas vai ser uma caixinha de texto diferente. Eu vou aqui, ó, diretiva de grupo, a minha primeira caixinha de texto, diretiva de grupo. E o mais fácil agora é, uma vez que eu fiz a primeira caixa de texto, eu vou copiar essa caixa de texto e vou colocando uma por uma aqui, ó. 1, 2, 3, vou montando tudo. Porque depois que eu tiver as caixas de texto já dentro aqui da sua área definida, eu simplesmente venho, copio o texto, ó, Ctrl C, venho aqui, ó, Ctrl V, colo o texto e escolho isso aqui, ó. Nessa caixinha, opções de colagem, eu vou e coloco aqui, ó, manter somente texto, porque daí ele vai com o mesmo visual, com a mesma formatação que eu já tinha dentro da caixa. E vou repetindo o processo, olha lá. Vou agora em BitLocker, copio, venho aqui, Ctrl V, colo, clico aqui na caixa e vou de novo em manter somente texto. E assim por diante, se vai repetindo até ter todas as caixas construídas. E agora a gente tem o resultado da nossa aula, do antes pro depois, utilizando a fonte de inspiração. Você não acha que essa apresentação aqui está mais com cara do assunto? Que o tema não está muito mais atrativo, muito mais visual para a gente conseguir entender? Então agora, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa transformação. Mas é claro
que uma boa aula, ela não é só um visual atrativo. A gente também precisa pegar o conteúdo e deixar ele prático, deixar ele didático, deixar interessante para a audiência. E é isso que a gente vai avaliar no nosso próximo episódio, o conteúdo dessa apresentação. Eu vou dar dicas de como você realmente pode tornar qualquer tipo de assunto, até algo técnico como esse, muito mais interessante. E no final, eu vou dar meu parecer, se essa pessoa aqui merecia ser contratada dentro da Fantástica Fábrica Criativa ou não. Se ela precisa melhorar ainda muito as apresentações dela. E como sempre, criativos, obrigado por assistir.